versículos, não é? Conforme eu estarei citando e vocês vão estar acompanhando, não é? Então, o tema desta manhã, não é? E talvez, se nós não concluirmos hoje, será também no próximo domingo, princípios de Deus para o casamento. Nós vamos estar baseados lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 40. E eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus vai falar gostosamente aos nossos corações. O bom sentido, né, da palavra de Deus é quando nós ouvimos, quando nós estudamos e quando ela mexe conosco, não é? Quando ela nos leva a refletir, quando ela nos mostra que estamos no rumo certo ou se estamos no rumo errado, que a gente possa fazer a conversão e entrarmos no caminho correto e andarmos em conformidade com a preciosa e santa vontade do Senhor nosso Deus, não é? Então, vamos abrir a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos de Corinto, e ali ele vai trazer esse ensinamento, ele vai estar voltado, não é? A trazer algumas respostas. Na verdade, aqui, o apóstolo Paulo está dando respostas às perguntas que os irmãos haviam feito a ele acerca do casamento. Então ele vai trazer algumas respostas aqui, né? Nós já temos falado nas aulas que nós temos passado aqui com os irmãos sobre diversos assuntos. Passamos sobre diversos assuntos. E agora nós vamos especificamente ficar aqui fechando essa etapa, não é, sobre família, destas respostas que o apóstolo Paulo dá aos irmãos que o haviam feito essas indagações acerca do casamento. É uma leitura um pouco extensa, mas é necessário que se faça. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de números 40. Louvado seja Deus. Então, eu vou deixar os microfones passeando pela igreja, assim cada um dos irmãos lê um versículo. Como é uma leitura bastante extensa, assim nós vamos lendo, não é? E cada um dos irmãos vai participando desta leitura. Então eu vou iniciar no versículo 1, o pastor Francisco vai ler o versículo 2, a nossa irmã Gonçala vai ler o versículo de números 3, a nossa irmã Marineuza vai ler o versículo de número 4, o nosso irmão Felipe, diácono Felipe, superintendente da escola bíblica, vai ler o versículo de número 5, a irmã Ivete, que chegou agora, vai ler o versículo de número 6, né? 1 Coríntios 7, versículo 6, e eu volto para o 8, e assim nós vamos indo. Eu, pastor Francisco, aí vem a irmã Ivete, depois vem a irmã Gonçala, vem a irmã Marineuza, a diaconisa Gilmara, se ela puder ler, e depois o irmão Felipe, e assim nós vamos até o versículo de número 40. E você que está conosco na nossa live, acompanhe também a leitura. Vai lendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai nos falar através do Espírito Santo, né? E aqui ele vai estar falando para 3 situações. Ele vai falar na primeira vez com os cristãos que são casados com cristãos, cristão com cristão. Depois ele vai falar com cristãos casados com não cristãos. E depois, finalizando, ele vai falar com cristãos que não são casados. Então vejam só que nós vamos abranger todas as situações aqui, não é? Então enquadra-se bem a igreja. Então nós temos na igreja irmãos que são casados, marido e mulher são cristãos, ou se conheceram, não é? Já sendo cristãos, ou se converteram a Cristo na jornada e ambos estão servindo ao Senhor. Nós temos também na comunidade, né, cristãos que são casados com não cristãos,
né? Temos irmãs que são casadas, que são cristãs, e que o esposo ainda não serve a Deus, ou temos irmãos, servos de Deus, que adoram e buscam ao Senhor, mas a esposa ainda não serve, não comunga a mesma fé, não é? E nós temos também pessoas que são solteiras. Nós temos jovens, nós temos pessoas que ainda não se casaram, pessoas de meia idade, nós temos pessoas que são viúvas, que são viúvos, não é? Então aqui nesta leitura que nós vamos fazer agora, o apóstolo Paulo vai estar enquadrando todas estas situações: casados, não casados, viúvos, pessoas que ainda não se contraíram, não é, em casamento, enfim. Vamos para a leitura da palavra e nós vamos depois ir especificando cada situação conforme o Senhor nos der condições pelo seu Santo Espírito. Muito bem, 1 Coríntios 7, versículos 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que homem não tocasse em mulher. Esta é a primeira palavra que o apóstolo Paulo vai começar a responder. Então, como nós estamos dizendo, os irmãos haviam feito algumas perguntas e agora aqui ele vai começar na resposta. Versículo 2, pastor Francisco. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Glória a Deus. A nossa irmã Gonçala, versículos de números 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao... Muito bem, a nossa irmã Marineusa, o versículos de números 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Glória a Deus. Muito bem, o nosso irmão diácono Felipe, versículos de número 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Glória a Deus, a nossa irmã Ivete, versículos de número 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Glória a Deus, eu vou ler o versículo de número 7. Por que quereis, ou por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Pastor, 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Agora vamos lá, né? A nossa irmã Ivete, o 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A nossa irmã Gonçalo, versículos 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte do marido. A nossa irmã diaconisa Gilmar, o versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A irmã Marineusa, o versículos 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Diácono Felipe, o versículos 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Versículos 14. Porque o marido descrente
é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Pastor Francisco 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso a irmã ou o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. A nossa irmã Ivete, 16. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Irmã Gonçala, 17. E assim cada um aonde como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e o que ordenou em todas as igrejas. Eu vou repetir, né? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Nossa irmã Diaconisa, 18. E alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Versículo 19, irmã Marineuza. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Glória a Deus. Nosso irmão diácono Felipe, 20. Cada um fique no estado em que foi chamado. Versículos 21. Fostes chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Glória a Deus. Ivete, versículos de números 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Gonçala, 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. A nossa irmã diaconisa Gilmara. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Marineuza. Tenho por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Diácono Felipe, 27. Estás ligado à mulher? Não procures separação. Estás livres da mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Ivete. Mas também os que choram como se não chorasse, e os que se alegram como se não se alegrasse, e os que compram como se nada possuíssem. Irmã Gonçala. E os que usa deste mundo como se dele não a buscassem porque a aparência deste mundo passa. Amém. Nossa irmã diaconisa Gilmara, 32. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado.
O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. E a nossa irmã Marineusa, o 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Diácono Felipe. E estás dividido. A mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo quanto no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. 38. De sorte que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E para finalizar, nossa irmã Marineusa, o 40. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Louvado seja Deus, muito obrigado aos irmãos que participaram da leitura, não é, que nos ajudaram, e você que está nos acompanhando também através da live, que acompanhou a leitura. Como nós dissemos, Paulo, nesse capítulo, ele começa a responder as perguntas da igreja de Corinto. Nesse capítulo não está toda a teologia que Paulo falaria sobre o casamento. Ao contrário, esse capítulo traz resposta às perguntas específicas dos crentes de Corinto. Nós vamos fazer uma outra leitura agora. Eu peço que os irmãos vamos lá para Efésios, no capítulo de número 5, e eu vou fazer uma leitura, nós vamos fazer uma leitura, que aqui também vem algumas indagações, e aqui vai falar, esclarecer sobre os deveres domésticos. Capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos de números 22, e nós vamos ler até o versículo 33. E depois eu vou pedir para que o nosso irmão diácono Felipe abra Hebreus capítulo 13, versículos de número 4. Louvado seja o nome santo e precioso do Senhor. Paulo tinha que lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado. Mas quando a questão levantada já tinha sido tratada por Cristo, Paulo referia-se às suas palavras. Em vez de essa posição colocar em dúvida a inspiração, Paulo estava dizendo que o que ele escrevera era igual em autoridade ao que Cristo ensinou. Não é? Então Paulo endereçou seus conselhos sobre casamento a esses três grupos, ou seja, como nós falamos, ele vai falar para os cristãos que são casados, marido e mulher, casados que servem ao Senhor, ele vai falar com cristãos que são casados com pessoas não cristãs, e ele vai falar também com as pessoas que são solteiras, não é? Ou que ainda são virgens, que não tiveram nenhum compromisso com outras pessoas, ou até viúvos e viúvas que também fazem parte da comunidade, que estão
solteiros, não é? Então vamos para Efésios capítulo 5, versículos 22. Eu começo, pastor Ivete, irmã Gonçala, irmã Marineusa, diaconisa Gilmara e diácono Felipe. Nós voltamos aqui, vamos até o versículo 33, nesta leitura, tá bom? Efésios 5, 22 eu leio. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 25, irmã Gonçala. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Irmã diaconisa Gilmara. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Marineusa, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E para finalizar, irmã diaconisa Gilmara. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, na igreja de Corinto, havia dois extremos. Aqueles que pensavam que sexo era pecado e que defendiam que o celibato é mais honroso do que o casamento, e aqueles que acreditavam que ficar solteiro era pecado e defendiam a obrigatoriedade do casamento. Paulo combate ambas as posições. A igreja de Corinto oscilava entre os dois extremos, legalismo e licenciosidade. A pergunta deles era se o celibato é mais santo do que o casamento. Então é o que nós lemos aqui em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo de Números 7, no versículo de Números 1, né, que é quando nós começamos aqui a fazer a leitura da nossa palavra. Então ele diz aqui, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então Paulo ele dá esta visão, né? Mas não é uma obrigatoriedade, não é de que para servir ao Senhor ou para se ter ministério é necessário que a pessoa tenha o celibatário, seja celibatário. Ou seja, não vou tocar em mulher, não vou tocar em homem para poder servir ao Senhor. Tanto é que nós vamos ver que no decorrer dessa exposição, ele vai dizer o seguinte, eu gostaria que vocês fossem como eu. Nós não sabemos se Paulo era solteiro ou se ele teve um casamento e era viúvo. Nós não sabemos, a palavra não explica, mas o que nós sabemos é que ele era sozinho. Ele não tinha uma pessoa, ele não tinha uma esposa. Então ele vai dizer aqui, olha, bom seria se você tivesse essa liberdade, você tivesse essa tranquilidade de poder servir somente ao Senhor. Então nós vamos ver depois no decorrer da exposição, que ele vai dizer assim, olha, mas por que eu estou dizendo isso? Que se você conseguir ficar sozinho, você serve melhor ao Senhor. Porque ele fala, olha, porque o homem que é casado, ele vai ter que se preocupar com o quê? Com a sua esposa. Ele vai ter que se preocupar com a sua família. Ele vai ter que se preocupar com os seus filhos. E depois, com o tempo restante, ele vai servir ao Senhor.
A mulher casada, da mesma forma, ela vai se preocupar em cuidar do esposo, ela vai se preocupar em cuidar dos filhos, ela vai se preocupar da manutenção do lar, para depois, com o tempo que tiver, ela servir ao Senhor, ela se aplicar às coisas do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se você tem esse dom, se você tem essa condição de você ficar sozinho para servir ao Senhor, é melhor. Você tem mais liberdade. Não é porque a pessoa solteira, ela pode sair a hora que ela quer. Ela chega a hora que ela pode. Ela não tem um compromisso de ter alguém para cuidar ou de alguém sobre ela, no caso do marido. Não é? Porque a esposa, primeiro, ela vai atender ao marido, para depois ela poder fazer a obra do Senhor. E se o marido não for cristão, fica ainda um pouco mais complicado. Porque às vezes tem uma atividade da igreja que ela gostaria de participar, mas o marido tem uma outra programação. E não é justo, não é salutar que a mulher deixe de de ser a sua companheira ou a companheira do seu esposo para poder estar na igreja. Porque ele pode não entender. Às vezes vai gerar um conflito dentro da família e essa não é a função dos cristãos. A nossa função não é trazer dissensão, né, entre esposo e esposa. Não, a função da igreja é unir, é trazer o aconselhamento, é trazer a unidade, para que ele, não sendo cristão, possa ser salvo através do testemunho da esposa. Se ela não é salva, o salva que nós dizemos aqui, é que não comunga a mesma fé, não comunga, não está na mesma comunhão, servindo a Deus na mesma fé, sendo evangélico, sendo cristão. Se ela não é, com o testemunho dele, com o porte dele, ele vai procurar ganhá-la para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se não houver uma sábia interpretação do texto, como nós ouvíamos no passado, né? Alguém dizia assim, não, se o seu esposo não serve a Deus, você tem que servir ao Senhor e não importa o que ele fale. Então, quantos casamentos em conflitos eram gerados? Por quê? Por causa desse conselho, que não foi o conselho mais acertado. As pessoas davam mais ênfase à religiosidade do que à palavra, o ensinamento da palavra. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Ele vai trazer esse conselho, não é? Para que haja sempre uma harmonia, para que haja sempre uma comunhão, para que haja sempre um bom relacionamento entre esposo e esposa, conforme a palavra gloriosa do Senhor nosso Deus. Então o apóstolo Paulo está tendo esse cuidado de trazer essa orientação. Então, vamos lá. No casamento cristão, entre os dois que servem a Deus, vamos ler o versículo de números 9 desse capítulo 7 de 1 aos Coríntios. O versículo 9 vai dizer assim: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, o que é que o Senhor Deus pede para os que servem a Deus? O que é que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, vai trazer a orientação no meio da igreja? Olha, para que não haja no seio da igreja, não é, pessoas com atitudes ou relacionamentos íntimos fora do casamento, que isso não é agradável aos olhos do Senhor. O que é que o apóstolo Paulo fala? Então, se você não consegue dominar a tua carne, se você não tem como eu, né? Então ele cita o exemplo dele. Eu consigo dominar a minha carne nesta parte. Esta parte eu tenho controle. Então esta parte não me aflige no espírito. Então, mas se você não tem essa condição, porque cada um sabe da sua natureza, cada um sabe das suas condições. Então o apóstolo Paulo fala, olha, se você não tem essa condição de se manter sem o ato sexual, então que você se case. Porque viver numa vida, de uma vida ativa, sexualmente, sem o casamento, é impureza diante dos olhos do Senhor. Então ele vai dizer aqui, não é? Mas se você não consegue controlar a tua carne, ou seja, se você está se abrasando, então case-se. Fique livre, não é, desse peso, dessa culpa, deste pecado, e busque um relacionamento. Encontre uma pessoa que você
acha que é do seu agrado e case-se com ela, ou case-se com ele. Não é? Este é o conselho que ele está dizendo aqui no versículo de números 9, com relação à pureza que deve existir no casamento. No versículos de números 2, vou voltar um pouquinho para trás, ele vai dizer assim, olha, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Mas por que ele fala isto aqui? Por que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja com relação a isso aqui? Porque naqueles dias era comum o homem ter mais de uma esposa. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que para aqueles que servem a Deus, a poligamia não é aceita. A poligamia, no caso da igreja do Senhor, o Senhor ele não aceita isto. Mas para eles naquela época era normal, como nos dias de hoje também é. Então se uma pessoa vem para o Evangelho de Cristo, e lá fora, não é? Ele tinha a sua esposa, mas tinha mais uma, mais outra, não é? Era um polígamo, não é? Na casa do Senhor nós não temos tal costume. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, ele vai ter que abandonar, ele vai ter que deixar. Por quê? Porque são situações erradas. Ou mesmo aquele jovem que está na igreja, ele não é casado ainda, mas se ele tem a prática de atos sexuais e não se casa, também é pecado aos olhos do Senhor. E não deve estar, não é? Se ele quiser ter uma vida de santificação, se quiser agradar ao Senhor, vai ter que deixar esta vida e andar em pureza, em santidade, conforme o Senhor vai nos ensinando aqui através da sua palavra, não é? Paulo proíbe também, não é, o relacionamento homossexual. Nessa leitura que nós vamos fazendo aqui, não é? Ele vai dizendo que o relacionamento, né, o ato, a prostituição, não é? O convívio de duas pessoas do mesmo sexo, aos olhos do Senhor é condenável. Deus não aceita esse tipo de atitude. Então, não é que, mas vocês estão discriminando porque a lei não. A nossa lei é a palavra de Deus. O cristão, a cristã, nós somos regidos pela palavra de Deus. Os homens, eles fazem as leis conforme a época, conforme a situação, mas a nossa lei de regra, de fé, de prática, é a palavra de Deus. Se ela diz para nós que o relacionamento entre três pessoas é pecado, então para nós é pecado. Se ela diz para nós que não deve se ter o relacionamento, não é, antes do casamento íntimo, então nós não vamos fazê-lo, porque para nós a Bíblia Sagrada é a orientação, é a direção que nós precisamos ter. Então, aqui no versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo não está dizendo que é proibido a pessoa ser celibatária. Nós temos um exemplo, algumas religiões em que os sacerdotes não se casam. Nós não os condenamos, porque nem o apóstolo Paulo condenou. No versículos 1 e versículos 2 do capítulo 7, que nós estamos estudando aqui, nós vamos ver que ele não condena. Ele diz, olha, se você consegue viver assim, glória a Deus, melhor para você. Porque você não tem essa necessidade física. E Jesus, certa vez, ele falou isso. Ele falou que aqueles que são eunucos, por causa que servem no harém, e naquela época era assim, e até hoje, em países onde tem a monarquia e que o rei, ou então eles podem ter algumas mulheres, quem serve ali no harém, normalmente ele é castrado. Ele é eunuco. Por quê? Para que ele não tenha desejo das mulheres do rei. Para que ele não seja tentado em virtude das mulheres que estão ali, que servem ao rei. Então, Jesus ele fala sobre isso, que tem aqueles que são castrados para servir no reino,
né, no reino físico, no reino humano. Tem aqueles que são castrados, não é, por si mesmo, como no caso do apóstolo Paulo, que ele diz assim: olha, por amor ao evangelho, eu prefiro estar livre. Eu não vou me comprometer com nenhuma mulher, eu não vou andar com nenhuma mulher, eu não vou ter um casamento com nenhuma mulher, eu não vou ter um relacionamento íntimo com nenhuma mulher. Então o apóstolo Paulo se faz eunuco por causa do reino de Deus. Ele pega e diz: não, eu particularmente, eu não quero. E já tem aquele que a sua natureza é assim. Tem mulheres que são assim, ela não sente atração física, sexual pelo sexo oposto. Tem mulheres que são assim e tem homens também que são assim. Nasceram assim, não tem o libido, não tem o interesse. Então o apóstolo Paulo fala, né? O próprio Jesus fala sobre isso, que tem aqueles que são por causa que servem no reino humano para um rei, tem aqueles que se tornam eunucos por causa do evangelho e aqueles que nascem eunucos. Então esses três tipos de situações são aqueles que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele é celibatário. Perfeito? Ele é aquele que não se aplica a isto, mas ele vai dizer: olha, mas se porventura a sua carne, se você não tem esse domínio, se você não tem esse dom, se você não tem essa facilidade, então, ao invés de você ficar se abrasando, então case-se. Case-se, seja feliz e tenha uma vida feliz diante de Deus, diante dos homens. É isso que o apóstolo Paulo vai estar dizendo aqui. Nem todos têm o dom do celibato. Vamos ler aqui no versículos de número 7, 8 e 9, aqui de 1 Coríntios capítulo 7, que diz assim: porque quereria que todos os homens, o apóstolo Paulo trazendo o conselho, fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. Então ele está dando um conselho. Se tem os solteiros que têm essa facilidade, continue solteiro. Porque para servir a Deus solteiro é muito melhor. Não é? Porque se tem uma missão, você sente de ir pregar o evangelho lá no Nordeste, você sendo solteiro, nada te impede. Você vai. Se você sentir de ir lá para um outro país, seja na África, seja na Europa, seja em algum lugar e você sente de ir, nada te impede, você vai poder ir e servir ao Senhor. Aí, mas no versículo 9 ele vai dizer: mas se não podem conter-se, ou seja, se você não consegue, dominar essa parte, então case-se, porque é melhor casar do que abrasar. É melhor você estar casado do que você estar cometendo atos fora da vontade do Senhor, não é? Então isso é muito importante que nós venhamos estar esclarecendo isso, porque a igreja de Corinto, ela oscilava nesses dois extremos, do legalismo e da licenciosidade, como nós dissemos. Então, é muito salutar que a gente pegue alguns textos da palavra que nós estamos fazendo aqui e vamos trazer a luz sobre ele e estudar sobre ele, para que nós não venhamos ter essas indagações para conosco. Alguém tem alguma pergunta, alguma participação? Está fácil? Pois não, irmã Ivete? Esse abrasar pode estar incluindo a masturbação, né? Porque Jesus também fala em uma parte que ele dá o conselho para a mulher. Se a mulher está casada e decide se separar do marido, é melhor que ela não faça isso, para ela não estar se abrasando. Perfeito, porque na verdade o que acontece? Quando a pessoa entra nessa prática, ele não está fazendo fisicamente, mas a mente dele está. Então na mente ele está trabalhando aquilo, não é? Então na verdade não há uma separação nessa parte. Ele não está fazendo fisicamente com uma pessoa, mas na sua mente ele está cometendo aquilo, ele está fazendo aquilo.
né? Vamos lá então. Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. O sexo é santo. O sexo antes e fora do casamento é pecado, mas a ausência do sexo no casamento também é pecado. O sexo pleno é um direito dos cônjuges. A chantagem sexual no casamento também é pecado. E isso acontece com muita frequência no meio dos casados, né? Então, se houve alguma contrariedade, normalmente a esposa fala: bom, hoje você vai dormir no sofá, não é? Só que aí, segundo a visão que nós estamos tendo aqui, é pecado. Só que por falta de conhecimento, às vezes por falta de uma leitura mais, examinando com mais profundidade a palavra, a pessoa acaba cometendo. Estando na igreja, sendo casados ambos, mas acabam fazendo isso. A pessoa acha que ela é dona de si. E na verdade não é. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse ensinamento. Então olha aqui no versículo de números 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então a sua versão, irmã Ivete, eu acho que é um pouquinho diferente dessa minha, não é? O versículo 3, como que está na sua versão? 1 Coríntios 7, 3. O microfone para a irmã. Está aí, irmã Ivete? Isso. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então é um erro quando a mulher, ou o marido, às vezes o marido também, não é? A mulher salgou um pouco a comida, um exemplo, e ele não gostou. Ou algum outro assunto que eles se desentenderam lá. E aí ele fica muito chateado e fala: bom, eu não estou em condições de fazer nada não. Mas a esposa naquele momento ela tem necessidade. E ela procura o esposo, ele pega e vira as costas para ela e dorme e pronto. E pecado. Não é certo isso. Como da mesma forma, como eu disse, né, sempre quando há uma contrariedade, a esposa acha que ela tem que punir o esposo. E aonde que ela vai punir o esposo? É nessa área sexual. E não é bom que isso aconteça. Não é? No versículo de números 4, o apóstolo Paulo, ele é muito taxativo com relação a isso. Quando ele vai dizer assim: olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, ambos têm que entender que um precisa agradar o outro. Um precisa atender o outro. Aqui não tem negociação, irmãos. Ah, mas ela me desgostou. Não, aqui não entra isso. Ah, mas ele me desgostou. Não, aqui não entra isso, gente. E ele vai dizer depois, não é? Que no versículo de números 5, ele vai explicar o porquê que a mulher não deve achar que no corpo dela quem manda é ela, e nem o marido vai achar que quem manda no corpo dele é ele. Então no versículo 5 ele abre, ele mostra o porquê que não se deve defraudar. Ou seja, o porquê que um tem que, eu vou ficar uma semana fazendo ele dormir no sofá. Um mês, 6 meses, um ano. Um ano eu vou dar de castigo para ele. Um ano eu vou dar de castigo para ela. Então olha o versículo 5. O que é que diz? Pode ler, irmã Ivete, na sua versão. Versículos de número 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Irmã Diaconisa Gilmara, o que você entende nesta leitura? Uma palavra da irmã Diaconisa Gilmara e outra palavra do diácono Felipe. Vamos ver o que esse versículo, esses versículos que estamos analisando aqui, qual é a visão de vocês com relação a eles? Bom, se é para o benefício da vida espiritual, antes tem que ser realmente acordado entre o casal, né? Não adianta a esposa querer estar se consagrando sem que haja uma conversa, um acordo entre ambos. Porém, a gente sabe que se já casou é justamente porque não queria estar se abrasando. Então, se há um desfalque na vida sexual do casal, a gente vai estar dando brecha para Satanás entrar, e com isso as chances de termos sérios problemas no relacionamento será grande. Porque se a esposa ou o esposo elas não estão tendo satisfação sexual no casamento, o risco de um ou outro olhar para os lados é grande. Então a gente tem que fechar essas brechas. Perfeito. Irmão Diácono Felipe, irmão, ele está ali um pouco ocupado. Então é exatamente sobre isso, irmãos. É quando nós temos que fechar as brechas. Nós temos que fechar as portas. Não é? Nós temos que, no estudo que nós estamos falando sobre família, nós passamos sobre alguns sinais, não é, que às vezes acontecem no casamento, e que quando nós detectamos aqueles sinais, nós temos que procurar o que? Sanar aquelas dúvidas para que o erro, para que o pecado não aconteça. Porque às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, vamos dar um exemplo aqui, não é? Então a esposa procura o esposo, ou então até eles têm um relacionamento. Mas o homem, ele acaba se satisfazendo com mais rapidez do que a esposa. Então ele se satisfaz e fala, tá tudo bem, mas a esposa não. E aí passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e chega uma hora ela fala, olha, eu não consigo ainda, você se satisfaz, mas eu não. Então o homem tem que ter essa preocupação, de ambos se satisfazerem, de ambos estarem felizes nesse relacionamento. Não é só o homem que vai se satisfazer, porque às vezes o homem fala assim, eu me satisfiz e pronto. Não. Primeiramente, não é? A irmã Diácono Gilmara fez uma observação, não é? Então, o que acontece, meus amados? Então não adianta o homem estar satisfeito e a esposa não. E isso gera conflitos e gera problemas no casamento. É necessário que haja comunicação. A mulher precisa falar para o esposo, olha, eu não me satisfiz. Olha, eu não consegui chegar aonde eu gostaria de chegar. Então isso tem que ter esse diálogo aberto entre os dois. Tem que se conversar. Se o esposo está tendo uma certa dificuldade, tem que se conversar. Olha, eles se casaram. A palavra fala que é um corpo só. É uma só carne. Então, não tem dificuldade, ou não deve haver, se porventura há, mas não deve haver dificuldade no diálogo, na conversa. Então o homem precisa falar assim, olha, eu estou com essa dificuldade. Ela vai procurar entender, vamos ver o que acontece, vamos procurar um médico, vamos então ver se tem alguma forma de nós contornarmos essa situação. Normalmente, por que na pandemia ouço falar que houve um índice muito elevado de separações? Por quê? Porque ali agora eles ficaram mais tempo juntos, e muitas vezes estar junto não quer dizer que tem diálogo. Estar junto não quer dizer que há comunicação, que há interesse da comunicação. Estão juntos, mas não se conversam. Estão juntos, mas não se fala o que está lá no íntimo. A pessoa não consegue ser aberta, ela não se abre. O outro vai procurar falar, ela está tudo bem, não fala nada. Ou ele então também é fechado, não fala nada, mas estão com problemas lá internamente. Mas não se comunicam. E aí o que acontece? Isso vai gerar o quê? São brechas que são abertas. E o maligno não dorme. Jesus, ele é muito claro. Quando ele fala que o adversário vem para roubar, para matar e para destruir, ele faz isso com muita eficácia. E aonde que ele quer atacar? Ele vai atacar na família.
ele vai atacar no relacionamento. Por quê? Porque quem é que vai sofrer as maiores causas, as maiores consequências de uma separação? É o marido e a mulher? Quem que é, irmã Ivete? Os filhos. Os filhos. Normalmente eles serão os mais atingidos. E o que nós vemos é o quê? Nós vemos uma série de situações de pessoas que são agressivas, de pessoas que não têm afeto, de pessoas que roubam, de pessoas que matam. Por quê? Porque a sua infância, lá na infância, ele teve problemas. E que depois esses problemas, essas frustrações, estas revoltas foram num crescente tão grande que a pessoa acaba perdendo o amor, acaba perdendo o afeto. E para ela fazer um mal contra uma outra pessoa, para ela não é dificuldade. Ela não sente dificuldade nisso. Por quê? Porque ela vem sofrendo desde da sua infância. E às vezes a pessoa acha que ninguém a ama, que ninguém a vai amparar, porque na sua infância ela teve esse tipo de traumas. Aí entra o papel da igreja e o papel de Cristo. Mas até chegar lá, a pessoa pode sofrer muito e levar outras pessoas também ao sofrimento. Por causa do quê? Por causa de atos que aconteceram no casamento, entre o marido e entre a mulher. Mas normalmente é o que a palavra de Deus fala, não é? Que nós temos que dar ouvidos, nós que somos cristãos, temos que dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz à igreja. Mas às vezes nós não damos ouvido. Esse é o problema. Às vezes nós não damos ouvido. O Senhor está falando, o Senhor está orientando, o Senhor levanta pessoas na igreja, traz estudos, traz orientações, Deus usa através da palavra, da pregação, mas a pessoa naquele momento ele se tranca, ele se fecha e acha que o que ele faz, o que ele decidiu fazer é o que é certo. E vai contra a palavra e abre brechas para a atuação do adversário. Isso é muito triste e é o que nós vemos. Diácono Felipe, dê a sua participação. Bom, pastor, eu acho esse assunto um assunto bem relevante, né, para a igreja, porque a gente percebe que dentro do mundo cristão, a gente tem o sexo como um tabu, né? Algo que, nossa, você não pode nem falar. Eu acredito que hoje em dia já esteja um pouquinho menos, né? Mas antigamente era algo que não podia nem citar direito, porque era tido como um pecado quase, né? Até mesmo entre um homem e uma mulher casada, né? Como aquela brincadeira que o pastor Cláudio Duarte fala, né? Ele fala, vocês não conversavam de sexo, mas tinha 4, 5 filhos, né? Ele brinca com isso com os irmãos mais antigos que não gostam dos ensinamentos dele. Mas, irmãos, eu acho que o que o apóstolo Paulo está colocando ali é perfeito, igual a irmã diaconisa Gilmara falou. O se preservar nem tanto, mas a questão da punição, né? Ou o homem e a mulher, quando pune-se um ao outro nessa área, é algo muito, muito perigoso. A gente vê que existem casais, até mesmo dentro da igreja, que passam meses sem tocar um ao outro. E isso, irmãos, é claro, é o ápice claro do casamento em ruínas, né? Eu acho que não existe um momento mais íntimo, enfim, acho que cada um tem uma forma de enxergar, mais íntimo do que um homem e uma mulher estarem juntos ali na intimidade um com o outro. Então, casais que passam muito tempo sem se tocar, irmãos, é uma porta aberta gigantesca para que o inimigo entre e traga uma ruína que às vezes é irreparável. É irreparável. Irmãos, isso não pode existir. É igual o pastor Ronaldo estava falando, né, acerca de um não conhecer ao outro. Tem casais que não se conversam nesse aspecto, por vergonha, por timidez, não tem essa intimidade de saber o que um gosta, o que o outro gosta, não tem essa intimidade.
Isso, o que o apóstolo Paulo está falando, é claro que ele não está entrando nesses pormenores, ele só está falando, olha, não faça isso para que não ocorra um mal pior na sua vida acerca de um privar o outro. Mas essa intimidade que tem que ser conversado, o casal tem que ter essa liberdade. O casal que não tem isso é um casal que não se ama ao ponto de saber o que o outro quer, de querer agradar um ao outro. E isso é muito triste. E a gente vê que dentro da igreja, se a gente for pesquisar, irmãos, não estou falando só na Herdeiras do Rei, né? Estou falando na igreja como corpo total de Cristo. Quantos casais que vivem de aparência e que não conseguem ter uma relação saudável entre eles. E eu não digo só sexual, não, porque isso é o ápice. Estou falando entre uma relação de carinho, de abraço, de beijo, que já não se tocam mais em sentido algum. Que dirá o sexo, pastores? Que dirá o sexo? E isso daí é uma ruína no casamento. Isso é igual o pastor Francisco gosta de dizer, é a cunha, né, que o inimigo vai colocando, né, como aquele cortador de árvore que abre com um machado, coloca uma cunha pequenininha e bate. Aí vai aumentando cada vez mais até que ela rache totalmente e caia. É justamente isso que Satanás quer fazer. Ele começa na intriga, né? Num negócio besta. Parece ser ridículo. Aí coloca aquela picuinha. Aí daqui a pouco já está dias sem falar, semanas, meses. E vai se passando. Um não consegue perdoar o outro. Às vezes com coisas ridículas. E às vezes a vida passa tão rápido e a gente acaba não aproveitando o melhor entre o casal ali e ser feliz. A gente acaba deixando isso de lado. Então, o privar um ao outro, pastor, é muito perigoso na prática, como o apóstolo Paulo está colocando para nós. Essa é a minha contribuição. É tão importante isso que nós estamos falando, irmãos, porque são coisas que ficam, às vezes, lá escondidinho. Né? A pessoa não traz à tona, que nem o nosso diácono Felipe colocou. Nós vivemos, na sociedade está tudo bem. As pessoas que estão ao nosso redor falam, olha que casal exemplar, que casal bonito. Mas lá no seio da família, entre eles, tem essa dificuldade. E aí, se infelizmente acontece alguma coisa com um ou com o outro, aí aquela pessoa, às vezes, que ocasionou a situação, se coloca como vítima. Olha como o negócio é muito complicado, gente. Aí, aos olhos da sociedade, aquele que praticou está errado. Por quê? Porque ele não podia ter feito isso. Ela não podia ter feito isso. Onde já se viu? Eu conheço uma história que é exatamente assim. O marido era exemplar na frente de todo mundo, dava presente e agradável aquela coisa e tudo. Mas na relação, na intimidade, ele era uma pedra de gelo. Infelizmente, ela chegou a ter uma queda. Aí todo mundo falou que coitadinho dele. Ah, coitado. Olha ela, onde já se viu? Aí entra os julgamentos, né? Ah, ela foi isso, ela foi aquilo outro. Mas não, irmão, se você for parar para analisar lá no íntimo, quem que foi o culpado disso tudo? Foi ele. Só que aos olhos da sociedade, coitadinho, ele não merecia isso. Nossa, ele tratava ela com tanto carinho, com tanto amor, com presente, com isso, com aquilo. E isso na aparência, para que todos vissem. Mas lá na intimidade, como o diácono Felipe falou, ele era uma negação. E há situações também que nós apacentamos que foi o oposto. Então percebam como que isso nós estamos tratando aqui, irmãos, para casados e que são cristãos, como a coisa é séria. Porque são coisas que acontecem aqui dentro. Está acontecendo no nosso meio. Mas as pessoas não ouvem. É que a palavra fala, né? Dai ouvido ao que o Espírito Santo diz. Mas muitas vezes as pessoas não estão atentas ou não ouvem. E continuam nesta prática. Pois não, pastor Francisco. Pastor Ronaldo, aqui fala assim, ó, no 5, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, o diabo, ele trabalha em cima da fraqueza e da necessidade da pessoa. Quando ele encontra esta situação
desse tempo, talvez muito prolongado, né, do casal, ele vê outra pessoa que também está carente e pode aproximar, é aonde que os dois carentes acabam caindo no laço do inimigo. Então é a estratégia dele. Ele fez assim com Jesus, não fez? Ele falou, bom, ele está 40 dias, está em jejum, ele está com fome. E ele tentou Jesus, só que Jesus é Jesus, né? O Senhor é Deus e combateu com a palavra. Então, o que acontece? Ele vê as fraquezas do ser humano, a necessidade do ser humano, e ele trabalha em cima disso. E através disso ele tem derrubado muita gente, ele tem provocado muitas separações de casais, que às vezes a gente fala, não, mas esse casal está firme, está uma benção, mas há essa falha, não é? E é onde ele entra e faz o estrago dele. Ô, pastor, nós- só um minutinho Pois não, Diácono complementando. Felipe. Desculpa interromper. Complementando isso que o pastor Francisco falou, é claro que assim tem muita gente tem muitos casal que passa por isso uma privação, porque igual o senhor falou, né, tem muitos que têm doença, às vezes precisa tratar, né, não tem desejo, perdeu a aptidão sexual e tudo mais, precisa ir atrás de um acompanhamento médico, ver o que está acontecendo. Mas a maioria dos casos, pastor, sobretudo nos casais novos, que se dá é por conta de briga. É pirraça, é briga, picuinha entre um ao outro, que faz com que eu vou privar ela e vou me afastar. Né? E cada um tem uma necessidade, às vezes um não é igual ao outro, um precisa mais do que o outro, enfim, por questões fisiológicas, né? E um acaba privando. A maioria, pastor, é por conta disso, é por conta de brigas dentro em casa e que não consegue se perdoar, pastor. Às vezes passa meses por conta de um negócio, às vezes, que é ridículo. Isso daí, irmãos, olha a importância do que nós estamos falando aqui, olha a importância. Muitos casais são destruídos por conta de uma briga que não consegue se perdoar, não são tratados, não deixa o Espírito Santo tratar, modificar. E muitas vezes nós somos assim, nós somos turrões, somos duros e acabamos perdendo aquilo de mais precioso que Deus nos deu, que foi a família. Isso é muito triste. Só essa contribuição, pastor. Não, irmãos, é isso que nós estamos falando, da importância de nós nos observarmos a palavra. Se nós observamos a palavra e andamos por ela, nós não vamos dar ocasião para o maligno. Não é o que o Senhor diz na palavra? Sujeitai-vos, pois, a Deus, obedeça, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que nós fazemos o contrário, nós resistimos à palavra e damos ocasião para o maligno. É esse o ensinamento, esse é o cuidado que o apóstolo Paulo está tendo com os irmãos e está trazendo esse ensinamento. É como se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje falando para nós isso. Ó, você que é casado, você que é marido, você que é mulher, deixa essas picuinhas de lado. Deixa as intrigas de lado. O que é mais importante não é a união de vocês, não é o relacionamento de vocês. Então, se um cuidar do outro, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se um cuidar do outro, essa área não vai ter prejuízo. E se nesta área não tem prejuízo, não tem como o maligno entrar. É simples nós analisarmos isto. Mas olha só, a nossa natureza, como disse o diácono Felipe, a nossa natureza ela é má e ela é vingativa. Ela é aquela natureza que fala, não, eu tenho que dar o troco. Eu tenho que revidar. Mas eu vou me humilhar. É isso que normalmente a gente fala. Eu vou me humilhar para ele? Eu vou me humilhar para ela? Não. Só que em benefício do casamento não é se humilhar. É você fazer de tudo para ganhar. É o oposto. É você fazer de tudo para que, sabe, aquilo que nós falamos. Nós lemos lá atrás em Efésios capítulo 5. Vai falar o quê? Que a mulher ela deve ser submissa ao marido no Senhor. Mas que o marido tem que fazer o quê? Pisar na esposa? Não, ele tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ora, é certo que nesta caminhada, duas pessoas criadas em lares diferentes, com formações diferentes, visões diferentes, mas essas duas pessoas vão fazer de tudo para caminharem juntas até o final.
a Bíblia não nos dá direito aqui de nós nos separarmos. Não, ela vai falar mais para frente, o apóstolo Paulo vai dar alguma ênfase na separação, mas ele também vai dizer, olha, se separar, se aconteceu alguma coisa, estou antecipando, se aconteceu alguma coisa, mas vocês se acertarem, não se separem. É melhor que não se separe. Então, o apóstolo Paulo, com relação a esse versículo de número 5, que eu vou ler novamente, que diz assim, olha, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, ou seja, pela vossa separação. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações com relação a isso. Não é? Ele vai falar alguma coisa com relação a isso. Então ele diz assim, olha, quando é que eu posso me separar? Então ele fala assim, primeiro, quando ambos agirem em sintonia. Então, primeira coisa, eu achei por bem ficar uma semana de jejum e de oração, então eu vou falar com a minha esposa, olha, eu senti de Deus de ficar uma semana de oração e de jejum. O que você acha? Você concorda? Se ela falar, sem problema, amor, eu vou orar com você também. Então, ambos, você sentiu de Deus? Senti. Então, eu vou orar com você e nós vamos nos separar. Não é? Nós vamos ficar essa semana, então, orando e jejuando. Mas, terminou a semana, nós vamos voltar com alegria ao nosso abraço, ao nosso beijo, à nossa comunhão íntima. Para que o maligno não entre. Não é? Uma outra situação, a abstinência só deve vigorar por algum tempo, não é? Ou seja, necessidade especial da família, da igreja ou da nação. Ou seja, é uma semana, mas você aguenta uma semana? Eu não aguento não. Então vamos fazer 3 dias. Eu acho que 3 dias eu não aguento não. Então vamos fazer 2. Mas em comum acordo, porque aí o diabo não entra. Agora, tem pessoas, como nós estamos dizendo aqui, que ele tem mais facilidade. Ele não tem tanta necessidade da relação conjugal, íntima. Então, ela pode ficar uma semana, 15 dias, um mês. Mas ele não. Mas se ela fica e ele não, abre porta para a ação do adversário. Se ele aguenta e ela não, aí ele fala, não, eu não estou precisando, eu não sinto nada, então eu vou ficar 2 meses. E ela não aguenta ficar uma semana. Vocês pararam para pensar, irmãos, que situação terrível? Para ele está tudo bem, ele está orando, ele está jejuando, e ele está feliz e tal, e ela está sofrendo. E ela está pedindo misericórdia a Deus porque não aguenta. E como o pastor disse, aí o adversário que não dorme, sabe da situação que ela está atravessando, ele está jejuando, vai ficar, eu achei que vai ficar 2 meses jejuando. Irmão? Mas a sua esposa não aguenta ficar uma semana sem. Sabe o que vai acontecer? Ela vai em algum lugar. Que é lógico que vai no mercado ou vai em algum lugar. O que o diabo está fazendo? Ele está vendo a necessidade dela. Pois ele vai preparar alguém para chegar junto dela. Aí vai falar assim, mas ela não é santa, ela não é isso, ela não é... Aí começam os nossos julgamentos humanos. Mas lá dentro da casa a gente não sabe o que está acontecendo. Esse é o grande mal, irmãos. A gente só vê a aparência, a gente só vê o exterior, mas lá o interior, só Deus é que sabe o que está acontecendo. Aí Deus dá a palavra, mas a pessoa não ouve. Esse é o grande problema, irmãos. Porque Deus sempre alerta, Deus sempre mostra, Deus sempre fala, mas a pessoa fica naquela posição dela, eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o grande problema nosso, irmãos. E aí vai gerar problema. Eu estou falando ela, mas é com ele também. A situação aqui é semelhante, mas o apóstolo Paulo está dizendo, não faça isso.
Não faça isso. Ah, mas eu não tenho vontade, é que nem nós vimos aqui. Então, você está com algum problema? Vamos procurar os médicos. Hoje, irmãos, a medicina está muito avançada. Hoje é uma maravilha, irmãos. Hoje tem remédio para tudo. Então, eu não estou mais com vontade. Então faz o quê? Vamos ver, às vezes por causa da situação financeira, é muito trabalho, é muito estresse, é tanta coisa que acontece que acaba interferindo nisso. Mas nós sabemos que isso não é normal. Ficar sem fazer não é normal. O que a pessoa tem que fazer? Eu vou buscar um médico. Às vezes uma conversa com um psicólogo já resolve o problema. Se precisar tomar algum medicamento, nós temos aí medicamentos 1000 à vontade. Vamos procurar nos tratar, vamos procurar nos cuidar. Mas quando a pessoa faz isto, ela está zelando dela e do casamento. Mas quando ela não se importa com isto, ela está jogando o casamento dela fora. Pois não, irmã Ivete? Mas também o que ocorre, pastor, é que eu vejo que se um vai expressar algo para o outro, vem logo o julgamento. Vem aquela pessoa que quer ser santa demais. E para encobrir aquilo que está acontecendo com ela. Por ela ter dificuldade de se abrir, ela começa a condenar a outra, porque ela sabe que ela vai ter que também mostrar a verdade dela. Entendeu? Se a mulher fala que está com necessidade de alguma coisa, isso não é de Deus. Não, a pessoa é mulher. E mulher tem desejo sim. O próprio Senhor admite isso quando ele fala para a mulher não deixar o marido para não se abrasar. Porque se ela casou, é porque ela gosta, quer estar com o marido. Então, o conversar é um pouco de maturidade mesmo, de você saber que o outro tem suas necessidades e não julgar. Mas procurar conhecer, entender e ajudar a pessoa. Então, mas veja a importância do diálogo, da comunicação. Em aulas passadas nós falávamos assim, irmãos, não durmam um virado de costas para o outro. O que é que nós queríamos dizer com isso? Olha, é necessário que nós conversemos. É necessário que haja o diálogo. Mas às vezes já não tem mais diálogo. Não é? A situação fica de uma situação tão assim insustentável que se um lado busca a conversa, o outro se fecha. E não fala. Às vezes a pessoa já tem até vergonha, não é, de se trocar na frente do outro. Olha que situação difícil, delicada. Não é? A pessoa sente vergonha, poxa, é o seu marido, mas ela vai se trocar num outro cômodo da casa, porque já não sei. Irmãos, isso daí é que nem nós estamos. Quase o fim do relacionamento. Porque a pessoa se sente acanhada do seu próprio marido. Ou então tem aquela que nunca se vestiu na frente do seu marido. E sempre que foi ter um relacionamento é no escuro. Nunca teve essa liberdade com o marido, nunca teve essa liberdade com a esposa. Então tudo isso é um complicador no relacionamento. Ou às vezes é aquele caso, né, porque a casa é pequena, tem filhos, então é uma situação delicada, mas é necessário que você pegue algum dia, deixe as crianças com os avós, fala, olha, preciso que você fique pelo menos umas 3 horas aí com meus filhos, eu preciso sair com a minha esposa. É necessário a intimidade do casal. Se não tem isso, irmãos, isso vai gerar problemas futuros. E não tem desculpa, mas eu não fiz por causa disso, mas eu não fiz por causa daquilo. Quer dizer que você vai deixar acabar o seu casamento por causa disso? Vai abrir porta para o adversário poder agir? Nós não podemos dar essa oportunidade para o nosso adversário. Não é? Uma outra coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, não é? A abstinência só deve vigorar por algum tempo, que é o kairós, né? O tempo de Deus, é um tempo pequeno, não é uma coisa muito grande. Necessidade especial, que é no caso da igreja, da família, ou algum assunto que precisa da oração, você vai tirar um período para orar, mas em concordância com o marido ou em concordância com a esposa. Uma outra coisa, a abstinência tem a intenção expressa de dedicar-se à oração. Eu vou fazer greve. É para oração? Não, está errado.
Está abrindo porta para o diabo. Vocês perceberam que aqui a única porta que nós entendemos aqui da palavra, que a gente conhece aqui da palavra, é para a oração. É para buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, Ele é o maior interessado em abençoar a nossa família. Ele é o maior interessado. Então, eu vou ficar uma semana, meu marido permitiu que eu fique uma semana, a minha esposa permitiu que eu fique uma semana, então vai ser para estar orando na presença de Deus. Ah, mas ele fez uma coisa que eu não gostei, então essa semana não tem. Ela fez uma coisa que eu odiei, também essa semana eu não faço. Vai abrir porta para o diabo, irmãos. Vai abrir porta para Satanás. E depois, irmãos, não adianta, que nem nós falamos aqui, e o diácono Felipe falou, quando ele coloca a cunha, irmãos, a cunha já está lá. Só Jesus para tirar essa cunha, com muita oração e jejum. Mas a cunha vai estar lá. É uma fraqueza que o diabo já viu, e é ali que ele vai bater sempre. Vai ser sempre ali. Vai ser naquela situação que ele vai entrar. Pois não, irmã Gonçalo? Nossa, o horário já foi. Eu quero falar assim, para os maridos, né? Que assim, a mulher, quando ela entra na menopausa, eu escuto muito de muitas mulheres, né? Elas são muito prejudicadas e eles, a maioria, não entendem que o libido vai embora, elas ficam mais frágil, né? E aí, na conversa, eles não entendem, eles entendem o lado deles. E muitas acabam ficando muito entristecidas porque os maridos, eles acham assim, a mulher já está ficando velha, já não tem mais aquela vontade, aquela disposição. E aí que acaba o diabo entrando, né? Porque ele acaba vendo que precisa de uma pessoa mais, né, mais jovem, né? E aí muitas acabam ficando muito entristecidas e muitos casamentos acabam nisso daí. Porque os dois, se ele entende, procura igual o senhor falou, procura um médico, tenta, né, resolver de uma maneira, né, referente com o médico, mas muitos não. Muitos são muito secos, são muito pessoas assim, mente fechada, que acham que ali já acabou, né? E é assim, eu escuto muitas mulheres falando isso. Então, mas para a irmã, olha a importância do que nós estamos falando aqui nesta manhã. Porque nós falamos tanto para homens, como estamos falando para mulheres. Então, se a mulher, e vamos observar isso, né, que a irmã está dizendo, que é uma realidade. Mas se ela tem essa dificuldade, ela tem que falar com o esposo e ambos irem ao médico. Olha, eu marquei uma consulta na ginecologista ou no ginecologista e eu quero que você vá comigo. Porque ambos precisamos ouvir o que é que ele vai dizer. E lá ele vai dar as diretrizes. Olha, esse seu problema, às vezes nem é um problema físico, é um problema psicológico. Foi alguma coisa que aconteceu no meio da jornada e aquilo acabou influenciando. Então, ele vai falar assim, olha, procura uma psicóloga, nós continuaremos no próximo domingo, tá? Então, procura uma psicóloga, que aí o assunto vai ser resolvido. Mas é necessário que o diálogo. O problema é que às vezes a esposa fala, meu marido ele é chucro. Meu marido, ele é um chucro. Eu vou falar, ele vai me dar uma má resposta, eu vou ficar chateada, eu vou ficar magoada, então é melhor eu nem falar nada. E não fala nada. E ele não está sabendo o que ela está passando. Às vezes ela fica insegura, fica com medo de perder o marido. Não é? Não acontece isso? Se eu falar, aí é que ele vai me deixar mesmo, ele vai procurar outro. Mas nós somos cristãos. Acima de tudo, o temor de Deus impera no nosso coração. Então, tem que haver o diálogo sim. Às vezes, nós estamos falando da mulher, que a irmã falou, mas tem o homem na andropausa. Diabetes. Pode usar o microfone, irmã, pois não. Aí tem o homem com diabetes, que tem vários problemas, mas indo ao médico consegue resolver, mas ele, por vergonha e não querer se expor, querer dizer que é menos homem, aí ele não admite. Fica escondendo. Olha aí, quantas coisinhas, irmãos, isso está no nosso meio. Não está fora.
está no nosso meio e também fora. Então tem muita coisa, irmãos, que está o quê? Que está oculto, que está lá dentro, no seio da família, e o homem está sofrendo por causa de algumas coisas que a mulher está fazendo, ou a mulher está sofrendo por algumas atitudes que o homem está fazendo. E eles não têm esse diálogo, não têm essa amizade, não têm esse companheirismo, não têm, sabe, essa paciência de um ouvir o outro e de ambos procurarem sanar os problemas. Mas nós vamos continuar nesse assunto no próximo domingo, na próxima aula. Tem mais algumas. Nós ainda estamos só entre os casais. Não entramos ainda entre o casado que é casado com a que não é casado, que não é com o cristão, que ela não é cristã, ou que ele não é cristão. Nem entramos nos solteiros ainda. Então, olha, tem bastante coisinha para a gente analisar. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão superintendente Diácono Felipe. E parabéns aos casais. Hoje é o dia dos namorados. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Que essa união, que essa comunhão, que essa felicidade perdure por muito tempo, até a eternidade, se Deus assim nos permitir. Diácono Felipe, que Deus abençoe. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você que está nos acompanhando na live, não esquece de dar o seu ok, não é, o seu like, para que outras pessoas possam também serem abençoadas pela aula. Se você gostou, você dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Entra aí, não é, no chat, faz as suas observações, fala também o que você acha. Nós vamos ouvir e nas próximas aulas nós vamos dando o feedback para você, tá bom? Deus abençoe, muito agradecido, a paz do Senhor Jesus, ótimo domingo.